Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do EAD Mencionamento, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão e Negócio da EAD Mencionamentos. Essa é a videoaula de número 1.7. Ela vai ter uma duração aí de 10 minutos. Nós estamos na folha 19 da apostila, lembrando que a apostila tem 58 folhas. Pessoal, eu estou gravando essa videoaula aqui na cidade de Rio Largo, tá? Região metropolitana da cidade de Maceió, capital de Alagoas, tá bom pessoal? Bom, ontem a gente falou sobre o comércio, tá? Foi o primeiro tópico. Agora é o segundo, nós vamos falar sobre a indústria. E não dá para falar sobre a indústria sem falar das revoluções industriais. Então nós tivemos a primeira revolução, tá? Foi o aprimoramento, deixa eu tirar aqui, ficar um pouco melhor. Foi o aprimoramento das máquinas a vapor, criação do tear mecânico. Isso aí foi James Watt, tá bom? Em 1780. Se passaram 46 anos, se passaram 100 anos, veio a segunda revolução industrial. Ela veio com a utilização do aço, da energia elétrica, motores elétricos, dos combustíveis derivados de petróleo. Então é a era de Rockefeller, John D. Rockefeller, de J.P. Morgan, Vanderbilt, Henry Ford, Thomas Edison. É a era da evolução. Depois de Jesus Cristo, esses foram os homens mais importantes do mundo. Tá certo? Foi no ano de 1870, tá bom? Então, aí a gente se passaram 46 anos, a gente chegou na terceira revolução industrial, que é a revolução que nós estamos hoje. Eu costumo dizer que nós estamos no final da terceira revolução industrial. Nós estamos vendo aí, né, pessoal, que o WhatsApp, Facebook, Instagram tomou conta do mundo, Twitter, tudo agora está no aplicativo. Então, não existe mais como comportar a terceira revolução industrial diante de todo esse segmento digital, tá bom? Então, de 1870 a 1970 se passaram 100 anos e estamos caminhando para a quarta revolução industrial, que é a revolução da automação, que é a chegada do 5G no mundo, tá certo? Que são sistemas cyberfísicos, aplicação da internet das coisas e processo de manufaturas descentralizadas. Bom pessoal, eu posso dizer a vocês o seguinte, eu tenho uma filha com 13 anos e eu posso dizer sem nenhum medo de errar que a minha filha está estudando para ter uma profissão que ela nem mesmo sabe ainda que existe. Nós estamos caminhando para várias profissões no mundo acabarem e várias profissões começarem a ser de grande utilidade. Uma grande professora, ela diz o seguinte, né? Que na quarta revolução industrial, o homem, todos os dias, ele tem que se reinventar. Todos os dias o homem tem que aprender uma coisa nova, tá certo? É a professora Marcela Schneider, ela tem uma palestra no TED FAAP, né? Muito boa essa palestra dela, eu convido a vocês para digitar no Google, professora Marcela Schneider, palestra Profissional do Futuro, onde ela diz que você tem que se reinventar todo dia e o homem vai ter que ter no mínimo 3 profissões. Então não vai existir nenhum espaço para o analfabetismo, muito menos para os analfabetos, tá? Profissionais, tá certo? Então pessoal, a gente precisa se cuidar, estudar, porque nós estamos no final de uma era e começando uma outra. Eu digo que com toda certeza que antes da virada da década, antes de 2010, a quarta revolução industrial estará no mundo. E quando ela chegar no mundo, os governos não vão conseguir proteger o trabalhador. O sindicato vai ter muito problema, porque vai ser uma era muito moderna, com uma tecnologia muito avançada, e quem não tiver na frente dessa tecnologia vai ficar para trás com toda certeza, tá bom? Então, vamos dar uma definição aqui. O que é uma indústria, né? É uma atividade econômica que surgiu na primeira revolução industrial no fim do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando para isso força humana, máquinas e energia. Então, para você saber como funciona a indústria, ela tem 3 sentidos: as entradas, tá certo? As técnicas e as saídas. Como assim, professor? As entradas são as matérias-primas. Então vamos fazer um carro. As entradas para se fazer um carro é toda matéria-prima, ok? Quais são as técnicas? São as normas, os procedimentos,
as normas internas e as normas internas, os procedimentos e as rotinas de trabalho. Essas são as técnicas. E a saída é um carro, tá certo? Obedecendo toda a sua logística. No serviço é a mesma coisa. A única diferença é que na saída do produto a gente entrega um carro. Na saída do serviço a gente entrega um serviço. Mas todo serviço tem a sua entrada, tá certo? Que é o pedido do serviço. Ele tem a sua técnica, que são as leis que fazem, ou as normas que fazem esse serviço ficar pronto, e na saída o serviço pronto, tá bom? A Revolução Industrial, por sua vez, surgiu da transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial da segunda metade do século. Então, antes, pessoal, a gente tinha uma indústria artesanal, tudo era feito artesanalmente, nada era de linha de produção. Com a chegada da terceira revolução industrial, Henry Ford mudou esse conceito. A primeira coisa que Henry Ford fez, ele é o patrono, né? Ele é o pai das linhas de produção. Se hoje nós temos carros em larga escala, nós devemos isso a Ford, tá certo? E depois veio toda a ciência, né? Toda a ciência que rege a administração, as escolas científicas da administração, tá bom? Isso aí pela metade do século XVIII. Na primeira revolução industrial, ela foi baseada a vapor, carvão e ferro. A partir de 1860 surge a segunda revolução industrial, empregando aço, energia elétrica e produtos químicos. Simultaneamente, o capitalismo industrial se tornou capitalismo financeiro. É quando entra as bolsas de valores no mundo. Ela chega com o grupo JP Morgan, tá? O JP, conhecido aí nos livros de história. Caminhando aqui, nós temos, a partir de 1970, ocorre a terceira revolução industrial com o desenvolvimento da informática. Vamos estudar a vida dos homens que mudaram o mundo depois de Jesus Cristo. Aí nós tivemos aqui Thomas Edison, tá? John D. Rockefeller. Thomas Edison foi o patrono, né? Ele foi o inventor da energia elétrica. John D. Rockefeller, ele foi um investidor empresário norte-americano que trabalhou, ele foi dono da Standard Oil Company, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, até hoje ainda existe, né? O legado, toda a história de John D. Rockefeller, eu sou apaixonado por esse cara. Nós tivemos aqui um outro, a JP Morgan Company. Nós tivemos também um outro homem que eu tenho muito respeito pela história dele, Andrew Carnegie, que trouxe toda a estrutura metalúrgica do ferro, fazendo com que o ferro se tornasse em larga escala, industrialmente e comercialmente. Nós tivemos Henry Ford, que também é um homem que eu admiro muito a história dele, por não ser um engenheiro, mas tinha uma capacidade de invenção muito grande, conseguindo inventar o automóvel, o motor V8, tá certo? Ford tinha uma fala que eu me pego muito a ela: não existe nada impossível, o que existe é a falta do esforço, tá bom, pessoal? Bom, então, hoje nós vamos parar por aqui, tá certo? Mas não vamos debater um pouquinho sobre a indústria no mundo. Pessoal, nós estamos saindo de uma era, nós estamos saindo de uma era aonde nós estamos saindo do automático, tá certo? E indo para uma era muito mais avançada, tá certo? As máquinas inteligentes, elas estão aí. Então a gente sai do automático e vai para o autônomo. Professor, o que é isso? O automático, eu preciso do controle remoto para trabalhar com ele. E ele tem que estar a uma certa distância. Dê uma olhada no controle remoto da sua casa, que quando você aperta, o portão abre, mas você tem que estar perto do portão para ele abrir. No caso do autônomo, não. Você está lá em São Paulo e abre o portão da sua casa aqui em Maceió. Então veja, pessoal, que a alta tecnologia, ela vem com muita força. Então não despreze essa ciência que hoje está sendo colocada no mundo, que é a ciência da quarta revolução industrial. Estude sobre isso, você que é pai, você que é mãe, você que é gestor, que é um prefeito, para que você possa criar políticas públicas, políticas de administração, que já tem essa visão de futuro. E eu posso garantir, tá, pessoal, isso não vai acontecer daqui a 20 anos não, tá bom? Isso já está acontecendo. Então eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a vocês imensamente pela compreensão de vocês, de toda noite permitir eu entrar na casa de vocês, tá certo? E dizer que fiquem com Deus. Amanhã nós estaremos com a videoaula de número 1.8 e até amanhã. Fica com Deus, pessoal. Tchau.